Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu gostaria de falar sobre um tema muito interessante, que é a circulação do dinheiro e a crise. Nós vivemos um período de crise, mas eu diria, como a Lala Denzelin, que é uma grande mentora e idealizadora do curso Fluxonomia 4D, fala que a gente está na verdade em um período de transição. Então eu gostaria de contar primeiro uma história sobre como o dinheiro pode circular e gerar prosperidade em uma comunidade. Então a história é mais ou menos a seguinte: uma pequena cidade, ela estava endividada, todos os moradores estavam endividados. Até que chegou um viajante chegou um viajante na cidade e foi se hospedar em um hotel. E ele foi lá e pagou R$100 por uma diária. O dono do hotel, ele estava devendo para o açougue, então ele pegou aqueles R$100, foi no açougueiro e pagou o açougueiro. O açougueiro, por sua vez, ele foi no pecuarista, no criador de porcos, e pagou a sua dívida, que também era de R$100. Aí esse criador de porcos, ele foi lá na garota de programa, porque afinal de contas também é uma profissão, e ela foi lá e pagou o dono do hotel, que também ela estava devendo para o dono do hotel. E aí o dono do hotel recebeu de volta a sua nota de R$100 e todos tiveram a sua dívida paga. Olhem só que bacana, essa historinha, basta vocês procurarem quando o dinheiro circula, a prosperidade aparece. Ela é muito interessante porque eu ouvi essa história no curso de Fluxonomia 4D da Lala Denzelin. E é muito legal a gente pensar que a gente tem alguns paradigmas, alguns modelos mentais. E um dos modelos mentais relacionados à prosperidade e dinheiro é com relação à quantidade de dinheiro. Então as pessoas tendem, numa crise, a segurar. Ou seja, você se retrai, você fala, eu não vou gastar nada. Então a energia não circula. Então o que é que eu quero propor como reflexão? Um dos temas que eu tenho trabalhado muito ultimamente é a parte de multimoedas e permutas. Multimoedas é uma das formas como a fluxonomia lida com o lado financeiro. A fluxonomia, só para você resumir um pouquinho, a fluxonomia 4D, para vocês depois podem ler em outros canais, eu vou colocar um link aqui para um outro vídeo mais explicativo. Ela é uma metodologia que a gente consegue desenvolver projetos baseados na economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa e multimoedas. Ou seja, não existe só a moeda dinheiro, existem várias outras moedas, como o próprio serviço que cada um pode oferecer. Então, na crise, muitas pessoas poderiam, no lugar de ficarem retraídas, elas oferecerem o seu tempo, o seu serviço e fazer circular isso de uma outra forma. E como poderia ser essa forma? Uma das coisas que eu gosto de colocar é que você, quando fala de permuta, há um problema sério na permuta, porque os dois lados precisam querer a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando a gente pode colocar de outra forma, eu poderia oferecer o meu serviço de marketing digital, de apresentações, de mentoria, de projetos colaborativos. Em troca, a pessoa poderia me dar um crédito, porque a gente precisa lembrar que o dinheiro é apenas um crédito. Então ela poderia me dar um crédito X. E esse crédito poderia ser convertido para outra pessoa. Por exemplo, eu poderia ajudar um hotel, uma pousada, a fazer uma certa atividade de vídeos ou marketing digital. E ele pode me ceder créditos em estadias. E essas estadias podem ser convertidas em créditos para algum serviço que eu precise. Então isso seria uma forma de circular sem circular necessariamente somente o dinheiro. Então eu queria contar uma outra historinha para vocês que ilustra como a gente poderia pensar fora da caixa e agir fora da caixa, não apenas pensar. Tem um outro conceito chamado economia do presente. Eu recebi uma história do Guilherme Criscuolo. O Guilherme é um amigo e um grande profissional, especialista em apresentações com Prezi. E ele mandou uma história sobre um designer na Filadélfia que cansou de fazer orçamento para clientes. Ele falou, poxa, eu faço orçamento, o cliente não valoriza o trabalho, geralmente o cliente pede para baixar o preço. E o que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu começar a fazer sites sem cobrar do cliente. Então ele não fazia orçamento, ele analisava o cliente, logicamente,
Aí ele tomava a decisão de fazer o site para o cliente. Então ele fazia o site e combinava com o cliente: eu vou fazer o seu site e depois você fala o quanto você acha que valeu esse site. Então o que ele descobriu? Ele começou a ter muito menos desgaste, ele começou a ganhar até mais do que ele ganhava quando ele fazia orçamentos. Então isso é um conceito que a gente chama de economia do presente. Se vocês procurarem Gift Economy, vocês vão ver vários resultados. Em inglês sempre tem um pouco mais, porque a gente consegue encontrar mais literatura sobre o tema. Mas se vocês procurarem economia do presente, eu também tenho um post no meu blog que eu falo sobre esse assunto. Então, pessoal, para fechar a conclusão e o pensamento de hoje, fica essa reflexão: será que você está deixando circular energia? Será que você está permitindo que a crise... Será que você está entrando no pensamento da crise e da escassez? Ou será que você consegue imaginar que a gente pode ser criativo e aproveitar o tempo ou os recursos que você tem disponíveis para usar como circulação através do conceito de multimoedas? Então eu tenho feito projetos e proposto para alguns clientes que seja parte em dinheiro e parte com multimoedas, ou seja, ele ofereça o que ele tem como serviço como moeda de troca. Agora, logicamente, em geral, quando você oferece uma multimoeda, você deve oferecer um pouco mais ou até mais, né? Não um pouco necessariamente. Você deve oferecer mais do que seria o mesmo valor monetário. Por exemplo, um hotel. Um hotel, se ele tem um final de semana que custa R$600 e ele não quer pagar os R$600 para um web designer, ele deve oferecer o dobro, por exemplo, porque aquela estadia o web designer vai ter que converter de alguma forma em financeiro em algum momento. Então, assim, se eu tenho meu tempo disponível e a minha hora de consultoria é R$300, se eu for usar ela como multimoeda, eu devo oferecer o dobro, por exemplo, porque eu tenho aquela hora disponível e não estava usando naquele momento. Então, pessoal, fica essa proposta de reflexão para a gente pensar em formas criativas para você circular a energia do dinheiro, a energia do financeiro e pensar em novas formas de contratar e ser contratado. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço e lembre-se de curtir o meu canal no YouTube, que eu quero chegar aos 2.000 inscritos e logo mais uns 10.000 também. Um abraço, até mais.